Red Bull e Ferrari, com toda certeza até agora, são as grandes protagonistas desse ano de 2022 na Fórmula 1. Os dois carros mais velozes do grid da categoria. Entretanto, apesar de serem equipes rivais, utilizam de formas muito parecidas para se manterem à frente e, de certa forma, extremamente adaptáveis a esse ano de 2022. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e Red Bull e Ferrari têm tido de certa forma uma facilidade para se manterem à frente das outras equipes da Fórmula 1 no decorrer desse ano de 2022. Nem Mercedes, que é sim a grande favorita dos últimos anos da categoria, tem conseguido se aproximar da equipe italiana e da equipe austríaca. E claro que as duas têm carros sim com conceitos bem diferentes na Fórmula 1, mas aparentemente, apesar dessa diferenciação dos conceitos do RB18 e do F175, existem diversas similaridades entre os dois carros, que fazem deles carros extremamente adaptativos, velozes e também com motores inacreditáveis. Eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, as fontes inclusive estão todas aqui embaixo na descrição, mas antes eu queria te lembrar de deixar o joinha. Deixa o seu like, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Além disso, se você gosta dos meus vídeos, gosta desse canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho, não esquece. E também vamos continuar esse vídeo porque é um vídeo muito interessante para a gente saber tudo sobre Ferrari e Red Bull. O novo teto orçamentário aparentemente é o maior desafio para todas as equipes do grid da Fórmula 1 atualmente. O teto orçamentário, acredito eu, que também o novo peso dos carros. E aparentemente o Red Bull e Ferrari têm utilizado da mesma estratégia para que elas consigam ser o mais eficiente possíveis nessa questão do teto orçamentário. E o maior segredo está relacionado ao bico dos dois carros. Eu até falei um pouco mais sobre isso em uma live aqui do Hora do Piloto, mas vamos especificar um pouquinho mais o que acontece no bico do carro da Ferrari e da Red Bull, que faz toda a diferença para esse ano. E na verdade a solução que essas equipes encontraram no bico do carro é bem parecida com a solução que a Mercedes encontrou, mas pros sidepods. Só para vocês relembrarem, o que a Mercedes fez em seus sidepods foi basicamente separar a zona ali de colisão das partes laterais do carro com relação aos sidepods. A maior parte das equipes, incluindo Ferrari e Red Bull, utiliza seus sidepods como também uma parte de segurança dos carros. Significa basicamente que embutida ali nessas partes laterais dos carros do RB18 e F175, também tem essa parte estrutural que vai proteger o monoposto e o piloto de possíveis acidentes. E elas fizeram basicamente exatamente igual à Mercedes, mas com o bico dos carros, de forma que não tem nenhum prejuízo com isso tudo, como a Mercedes acaba tendo por conta dos sidepods minimalistas que fazem com que o carro seja mais lento e principalmente não tenham tantos recursos assim relacionados ao assoalho. Mas vamos falar sobre a Mercedes em outro vídeo. Esse vídeo é sobre Ferrari e Red Bull. O segredo aí das duas equipes é que elas utilizaram aí um bico modular, principalmente a Ferrari. Na verdade, ela trouxe esse conceito de forma inovadora nesse ano de 2022. Deixa eu explicar o que ela fez. Na verdade, segundo o regulamento, é necessário que aconteça ali no bico dos carros da Fórmula 1 tem uma parte estrutural responsável por proteger o piloto de possíveis acidentes, colisões frontais. Essa parte geralmente também está relacionada à asa dianteira, pelo menos uma parte ali da asa dianteira. Mas o que a Ferrari fez foi separar o bico da asa dianteira. Aparentemente essa parte estrutural só vai até a parte do bico do carro, que é justamente a parte onde a asa dianteira se encaixa. Ou seja, a asa dianteira dos carros da Ferrari não tem relação nenhuma com a segurança dos pilotos nesse ano de 2022. E isso dá uma vantagem inacreditável para a equipe italiana. E deixa eu explicar o motivo. Como a parte estrutural está desvinculada da asa do carro, a grande questão é que a asa pode ser modificada de qualquer forma que os carros da Ferrari desejam, que os engenheiros da Ferrari desejem. Significa basicamente que independente de como a asa dianteira for, a parte estrutural do carro continua intacta e a Ferrari continua podendo passar nos testes de segurança.
na verdade nem precisa fazer teste de segurança, já que ela passaria mesmo sem a asa dianteira. Assim, ela economiza em testes, que são sim muito caros, e também não precisa se preocupar com o design da asa dianteira, de modo que ela não é essencial para a segurança do piloto. Mas não para por aí. Para quem acha que só a Mercedes fez aquele design lateral, é interessante que diminui os custos também de produção do carro. Na verdade, a Ferrari também utilizou dessa estratégia. Na verdade, o Motorsport.com não especificou exatamente como acontece aí essa questão na Ferrari, mas aparentemente ela também fez algumas modificações em seu sidepod que faz exatamente algo parecido aí com o que acontece no bico do seu carro. Atualizações essas que também permitem que existem módulos ali e que podem ser trocados de forma facilitada e sem gerar muitos custos para a equipe italiana. E apesar de as primeiras notícias do Motorsport.com falarem que essa inovação da Ferrari era totalmente inédita na Fórmula 1 e exclusiva da equipe italiana, depois de algum tempo de pesquisa e apurar esses dados, percebeu-se que a Red Bull utilizou exatamente da mesma estratégia. Um bico modular que também pode ser modificado, ou pelo menos permitir que a asa dianteira seja modificada da melhor forma possível no RB18. Isso faz sim também toda a diferença para o carro da Red Bull. E com isso, apesar de terem soluções completamente opostas, o RB18 e o F175 conseguem sim chegar no mesmo objetivo, um objetivo em comum: diminuição de custos com a possibilidade de atualizações agressivas nos dois carros, o que aumenta também a possibilidade de uma adaptação inacreditável em qualquer pista desse ano de 2022. Me parece que a Red Bull e a Ferrari podem se adaptar facilmente, independente do tipo de traçado em que elas estiverem inseridas. Não é à toa, inclusive, que apesar de não terem trazido grandes atualizações para nenhuma das 3 primeiras pistas em que elas correram, a gente pôde perceber que as duas equipes conseguem se adaptar muito mais rapidamente do que a própria Mercedes, que é a terceira força no grid da Fórmula 1. Parece que realmente essas atualizações, ou melhor dizendo, esse projeto de bico ou projeto de sidepods das duas equipes deu muito certo e tem feito sim a diferença para esse ano de 2022, gerado frutos impressionantes e imprescindíveis, inclusive, para o domínio dessas duas equipes nesse ano. Apesar disso, me parece que a Ferrari continua sendo mais adaptável ao carro da Red Bull, que além de ter um peso em excesso, principalmente por conta do seu assoalho que gera grande pressão aerodinâmica, ainda tem algumas dificuldades de adaptação e confiabilidade, principalmente relacionadas ao motor do Red Bull Powertrains. Com isso, a Ferrari, que aparentemente é a perfeitinha do grid, consegue ter uma estrutura do carro que economiza dinheiro, mantém os pilotos seguros, uma aerodinâmica praticamente perfeita e que faz curvas de uma forma excepcional e um motor que nem se fala e que conseguiu inclusive desbloquear aproximadamente 5 cavalos de potência para o GP da Austrália e que provavelmente deve ter mais cavalos de potência desbloqueados no decorrer desse ano de 2022, pelo menos segundo Mattia Binotto, que disse sim que iria testar essa potência do F175 de forma gradual para não permitir que eles tenham problemas de confiabilidade nesse ano. E com isso, apesar da Red Bull conseguir sim uma estratégia inacreditável, a Ferrari continua como grande favorita e aparentemente anos-luz à frente da equipe austríaca, que tem ainda algumas dificuldades, principalmente em pistas mais sinuosas, como foi o caso do GP da Austrália, que apesar de não ser uma pista extremamente sinuosa, foi a mais sinuosa desse ano e demonstrou que a Red Bull tem sim diversas dificuldades nesse sentido quando comparada à equipe italiana. Mas o que você achou disso tudo? Você gostou dessas meios aí, dessas estratégias das duas equipes para conseguirem sim um carro mais adaptável a diversas pistas? Você acha realmente que a Ferrari é a grande favorita por conta disso tudo? Você acredita mesmo que ela está anos-luz à frente das outras equipes? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acredito sim que a Ferrari é a grande favorita. A Red Bull tem tido diversos problemas, tanto de confiabilidade, quanto problemas também em curvas, a gente pode perceber isso, mas me parece que a partir de Imola ou então Barcelona, a Red Bull deve trazer algumas atualizações relacionadas principalmente
ao peso do carro, um peso reduzido para permitir que esse carro consiga andar melhor tanto em saídas de curva quanto durante as curvas do GP. Se essa atualização chegar e funcionar, é bem possível que a Red Bull consiga se aproximar mais da equipe italiana, já que segundo o próprio Helmut Marko, ela pode ser 0,6 segundos mais veloz do que ela tem sido nos últimos GPs, se ela conseguir se aproximar do peso mínimo ali da categoria. Isso seria inacreditável e seria uma virada de jogo para a Red Bull. Mas até o momento, acredito eu que a Ferrari é sim a equipe favorita para esse ano de 2022. Mas como eu já disse, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo falando exatamente o porquê você acha que ela não é a favorita ou porquê você também acha que ela é a favorita. Complementa aqui meu comentário, comenta aqui embaixo, eu quero saber o que você pensa. E além disso, se você gostou desse vídeo, eu queria lembrar mais uma vez de você deixar o like aqui, deixar o seu joinha, isso ajuda demais. E se você não for inscrito do Hora do Piloto, não faça parte dos 60% dos espectadores que não se inscrevem. Já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!